Bíblia em Cena, onde nós pegamos uma narrativa, dividimos em cenas, a gente entende aquelas cenas e vai fazendo a exposição da palavra de Deus, trazendo aplicações para a nossa vida. E o tema da nossa mensagem nessa noite é o impressionante perdão de Deus. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Você que está em casa, abra a sua Bíblia também. Querido irmão, capítulo 21 de João narra aqui uma das aparições de Jesus depois da sua ressurreição. E esse episódio aqui, esse encontro que Jesus teve com os discípulos ali na praia, essa conversa que Jesus teve com Pedro, só João narra esse relato aqui. Eu estarei fazendo a leitura do versículo 15 ao 17. Eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, mas a gente vai caminhar um pouco diferente nessa noite. Você fica com a sua Bíblia aberta aí nesse texto, e eu vou caminhar em outros textos nas Escrituras, e depois a gente vai chegar aqui novamente. Mas é importante que você fique aí com a Bíblia aberta, que eu vou pedir para você acompanhar. O impressionante perdão de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Até aí. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, eis aqui a tua palavra, Pai. E a nossa convicção é que, de fato, é a tua palavra. Por isso nós nos dobramos diante do Senhor e pedimos que o teu Espírito, Pai, possa agir em nosso meio nesse momento. Porque carecemos do Senhor, Pai. Porque nós desejamos e precisamos ouvir a tua voz. Portanto, Pai, que não sejam as minhas palavras, mas que seja a palavra do Senhor através do teu servo, Pai, enchendo a nossa vida, alimentando a nossa alma, transformando o nosso coração para o louvor do Senhor, em nome de Jesus, amém. Querido irmão, eu começo essa reflexão fazendo para você uma pergunta. Eu peço que você responda essa pergunta no seu coração. Será que alguém que cometeu um grande pecado, será que ele pode um dia voltar a ser usado por Deus? Alguém que servia a Deus, mas cometeu um pecado muito grave, será que essa pessoa pode voltar a ser usada por Deus? Eu faço essa pergunta porque o apóstolo Pedro, nós conhecemos bem a sua história. Ele era amigo de Jesus, ele tinha intimidade com Jesus, ele andava com Jesus, mas em um momento crucial da vida de Jesus, Pedro negou o Senhor Jesus, de uma forma covarde.
E a pergunta é: alguém assim, que nega em um momento tão importante, nega o seu Senhor de uma forma covarde, alguém assim pode receber novamente a responsabilidade de pastorear as ovelhas de Deus? Meu amado, entenda, muito provavelmente essa dúvida estava percorrendo ali na mente e no coração dos irmãos, ali no contexto da igreja primitiva. Muito provavelmente eles se perguntavam: será que alguém como Pedro, que decepcionou o Senhor Jesus, será que ele pode voltar a servir ao Senhor? Será que ele pode ter a responsabilidade novamente de pastorear a igreja de Deus? Será que ele vai ser usado mais uma vez nas mãos de Deus, mesmo tendo decepcionado, negado assim o Senhor Jesus? Muito provavelmente havia essa dúvida entre os irmãos ali no contexto da igreja no primeiro século. E aí, meus irmãos, sabe o que os teólogos falam comentando o capítulo 21 de João? Eles dizem que uma das razões para João ter registrado esse capítulo, e claro, ele registrou não pela sua própria vontade, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, uma das razões para ele ter registrado o capítulo 21 foi exatamente para responder essa questão, para deixar claro para todo mundo que Pedro foi verdadeiramente perdoado, Pedro foi verdadeiramente restaurado. Esse texto, esses versos que nós acabamos de ler, e todo o capítulo 21, remove todas as dúvidas, mostra para mim e para você que o Senhor Jesus, Ele está sempre disposto a perdoar, mostra para mim e para você que a graça de Deus é infinitamente maior do que o pecado humano. Esse texto mostra para nós o impressionante amor de Deus. E hoje eu convido você a olhar comigo a história de Pedro. Uma história, podemos dizer, de queda, mas também uma história de restauração. Uma história que deixa evidente para nós a graça maravilhosa, a graça abundante de Cristo Jesus. Portanto, conforme temos feito nos últimos domingos, vamos olhar para algumas cenas da vida de Pedro. E a primeira cena que eu quero destacar aqui, a cena 1, eu coloquei o título de Do Pecado ao Chamado. Meu amado, quero trazer à sua memória, nessa cena da vida de Pedro, lá o episódio da pesca maravilhosa. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas está narrado ali em Lucas, no capítulo 5. Ali naquele episódio da pesca maravilhosa, nós conhecemos bem, os discípulos tentaram pescar a noite inteira e eles não conseguiram pegar nada, e Jesus mandou jogar novamente as redes, mas eles sabiam que não tinha jeito, já estava amanhecendo o dia, eles eram profissionais da pesca, sabia que era impossível pescar, mas Pedro disse para Jesus: olha, nós já tentamos a noite inteira, não tem jeito, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E ele lançou as redes, o resultado foi um grande milagre. As redes naquele momento começaram a rasgar, começaram a romper, e eles tiveram que chamar outro barco, porque não cabia a quantidade de peixes em um barco só, e os dois barcos já estavam quase afundando de tanto peixe. Os discípulos ficaram impressionados diante da manifestação extraordinária do poder daquele homem, o carpinteiro, Jesus Cristo de Nazaré. E o texto ali nos diz que Pedro se prostrou diante de Jesus naquele momento, quando ele entendeu que Jesus era Deus, quando ele viu a glória de Deus, o poder de Deus, ele se prostrou, e ele disse para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É isso que nós fazemos quando nós estamos diante da grandeza de Deus, nós reconhecemos o nosso pecado. Ai de mim, afaste de mim, eu sou um pecador. Pedro fez isso.
Pedro foi alguém que nesse momento da sua vida, no início do ministério de Jesus, foi alguém que se dobrou e que reconheceu o seu pecado. Mas nesse momento de desespero, Pedro conheceu a graça de Jesus, porque o texto diz que Jesus disse para ele assim: Pedro, não tenha medo, porque Jesus é o Evangelho. É claro que quando a gente se dar conta do nosso pecado e da santidade de Deus, a gente entra em desespero. O que um Deus santo vai fazer com um pecador como eu? Mas aí entra o Evangelho. Através do Evangelho nós temos acesso ao perdão, à vida eterna. Jesus é o Evangelho. E quando Pedro diz: afaste-se de mim que eu sou um pecador, Jesus diz: não tenha medo, Pedro. E o que mais que Jesus disse para Pedro? Quem lembra? Disse assim: eu vou fazer de você o quê? Um pescador de homens. O Senhor Jesus, ele tinha um propósito na vida de Pedro. Ele disse: Pedro, o meu propósito na sua vida é que você seja um pescador de homens. Meu amado irmão, quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele tem um propósito na sua vida. Ele te ama. Se um dia você se prostrou diante de Cristo, assim como Pedro fez, reconheceu os seus pecados e se encontrou com a graça de Deus, Ele também te deu uma missão. E você também tem a responsabilidade de pescar homens. Não necessariamente ser um pregador como eu, mas talvez você vai cantar para a glória de Deus, ser um professor, um líder, vai glorificar a Deus através da sua profissão, eu não sei, mas eu sei que todos nós somos chamados a pescar homens, somos chamados a glorificar a Deus com os nossos dons e talentos, com a nossa vida. Portanto, eu destaco aqui essa cena inicial. Pedro se prostrou, reconheceu os seus pecados, e Jesus disse para ele: não tenha medo. Eu vou fazer de você, Pedro, um pescador de homens. Portanto, eu convido você a olhar comigo para a segunda cena dessa narrativa, cujo o título é O Pescador que Largou as Redes. Querido, eu vou precisar beber água por causa da minha garganta. Estou um pouco gripado, então conto com a compreensão dos irmãos. O pescador que largou as redes. Ainda na passagem da pesca maravilhosa, que está em Lucas no capítulo 5, o versículo 11 diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Sabe o que aconteceu depois que Pedro se prostrou diante do Senhor Jesus? Eles deixaram as redes para trás, eles deixaram os barcos, eles deixaram os peixes, foi a maior pescaria que eles fizeram, mas nesse momento eles deixaram tudo para trás e seguiram o Senhor Jesus. É como se Pedro estivesse falando o seguinte: olha, não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, agora não é mais a minha vontade, não é o sonho de ser um pescador, um empresário bem-sucedido. O Senhor Jesus tem outro propósito para a minha vida, portanto que não seja a minha vontade, mas a vontade do Rei Jesus que se cumpra na minha vida. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E meu amado irmão, a partir desse dia, a partir desse momento, Pedro começou a caminhar com o Senhor Jesus. A partir desse momento, Pedro estava sempre perto do Senhor Jesus, aprendendo com Jesus. Pedro desenvolveu ali um relacionamento com Jesus, tinha intimidade com Jesus. Meu amado irmão, pensa que privilégio. Pedro viu o Senhor Jesus realizar coisas extraordinárias, curando enfermidades, expulsando demônios, fazendo milagres. E meu amado, Pedro, ele sabia quem Jesus era, porque foi Pedro quem fez uma das mais belas declarações que alguém pode fazer na vida. Lembra quando o Senhor Jesus perguntou para os discípulos: olha, o que as pessoas por aí dizem de mim? Aí eles responderam: olha, Senhor, alguns dizem que você é um dos profetas, outros dizem que você é Elias. E Jesus disse: mas e vocês? O que dizem que eu sou? E Pedro se adiantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus se volta para Pedro e diz assim: Pedro, tu és bem-aventurado, porque não foi carne ou sangue que te revelaram essa verdade, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo para ele: Pedro, você é bem-aventurado, você é feliz, você é bendito, porque não foi você sozinho que chegou nessa conclusão, mas foi o meu Pai que está nos céus, que revelou no seu coração, que abriu seus olhos espirituais, para você entender que de fato eu sou o Cristo, para você declarar de forma tão gloriosa essa verdade sublime: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro sabia quem o Senhor Jesus era, e foi o próprio Deus quem revelou no coração de Pedro essa verdade. Portanto, Pedro foi alguém que deixou tudo e seguiu a Jesus, e caminhou com Jesus, e viveu muitas experiências com o Senhor Jesus, e sabia quem Jesus era. Convido você para olhar para a terceira cena, a soberba antes da queda. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí em João, volte as páginas aí para o capítulo 13. O versículo 37 e o 38, o texto diz assim: replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. 38, respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Se você ler essa mesma passagem, através dos escritos dos outros evangelistas, você vai perceber que eles dizem também, além de falar que Pedro estava disposto a morrer por Jesus, Pedro diz que jamais o negaria. Nesse momento aqui, Pedro disse para Jesus: olha, ainda que todos os outros discípulos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E meu amado, alguns comentaristas explicam que Pedro ele foi sincero nessa declaração. Ele não mentiu nessa conversa com Jesus, e essa conversa foi ali na noite em que ele foi traído. Pedro não mentiu, Pedro não estava mentindo para Jesus: olha, eu estou pronto para dar a vida por você. Não, ele estava falando com sinceridade, mas ele não sabia como a sua covardia o levaria a cometer algo que ia deixar o coração do mestre tão entristecido. Sabe por quê, meus amados? Porque nesse momento aqui, Pedro ele confiava em si, ele era um discípulo impulsivo, ele precisava aprender a depender de Deus. Ele era alguém que confiava na sua força, na sua própria disposição. Não, Senhor, eu estou pronto, eu estou preparado para morrer por Ti. Tanto que as palavras de Pedro dão a entender que ele se sentia melhor do que os outros, quando ele disse assim: olha, Jesus, os outros podem até te abandonar, mesmo que eles te abandonem, eu jamais te abandonarei. Ele se sentia mais crente do que os outros, ele se sentia melhor do que os outros. E meu amado, quantas e quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes nós nos sentimos melhores do que os nossos irmãos, mais crente do que o nosso irmão? E a Bíblia nos ensina que a soberba precede a ruína, o orgulho precede a queda. E não foi diferente com Pedro. O grande Pedro, ele caiu. Meu amado irmão, depois de tantas experiências com o Senhor Jesus, depois de conhecer a Cristo tão de perto, depois de promessas de fidelidade, depois de tudo isso, Pedro decepcionou e magoou profundamente o Senhor Jesus. Quantas vezes a gente não age assim, meus irmãos? Nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a graça de Cristo, o perdão de Cristo, o amor de Deus, nós caminhamos com o Senhor Jesus, nós vivemos experiências com Jesus, mas a gente vai lá e faz coisas terríveis, coisas que desagradam a Cristo,
coisas que nós nos sentimos envergonhados de falar. Quantas vezes nós agimos assim? Quero convidar você a olhar para a próxima cena, cena 4. Ao lado do mestre, mas fora do propósito. Vira as páginas da sua Bíblia aí para o capítulo 18. Eu não vou ler nenhum versículo, mas esse capítulo aí nós temos o relato de Jesus ali no Getsêmani, antes de ser preso. E os evangelhos narram, não somente João, os evangelhos narram que Jesus orou de joelhos ali no jardim do Getsêmani, e Jesus disse: Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia que não seja feita a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita na minha vida. O Senhor Jesus, ele sabia o que o aguardava naquela noite, ele tinha noção do sofrimento, da humilhação e da morte. Mas a Bíblia diz que um anjo apareceu para confortar o Senhor Jesus, naquele momento que precedia a sua prisão, mas Jesus orava ali com intensidade e agonia, que diz a Bíblia que o seu suor se tornou em gotas de sangue, que caía sobre a terra. E num dado momento, Jesus se levantou da oração, e ele se aproximou dos discípulos, os discípulos estavam dormindo, e Marcos relata que nessa hora Jesus acordou Pedro, e disse: Pedro, tu dormes? Pedro, você não pode vigiar nenhuma hora. Vigiai e orai, Pedro, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus então volta a orar, e quando ele retornou aos discípulos, o que eles estavam fazendo de novo, irmãos? Dormindo. E Jesus fez isso por 3 vezes, e na terceira vez, o Senhor Jesus disse: ainda dormem? Basta, acordem, chegou a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores, levantem, porque o traidor se aproxima. Jesus ainda estava falando essas palavras, quando Judas Iscariotes chegou com um pequeno exército, enviado ali pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos. E a Bíblia diz que Pedro, nesse momento, puxou a sua espada e cortou a orelha de um dos oficiais do sumo sacerdote. E Jesus o advertiu. Jesus disse: Pedro, guarda essa espada. Por acaso eu vou deixar de beber o cálice que o meu Pai me deu? Em outras palavras, Jesus está falando com Pedro o seguinte: Pedro, você está tão perto de mim, mas ainda não entendeu o propósito do Pai. Eu não vim para fugir da cruz, mas eu vim para cumprir a cruz. Os discípulos ainda não tinham entendido essa verdade, eles pensavam que o Messias ia ser o rei, um rei que ia governar Israel naquele momento, um governo político ali naquele momento. Eles ainda não tinham entendido que Jesus veio para morrer por nós, porque essa era a única forma de nos salvar. Se Cristo Jesus não bebesse o cálice que o Pai lhe deu para beber, não havia nenhuma esperança para nós, mas louvado seja o nosso Deus, que Ele morreu a nossa morte, e hoje nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele veio fazer o que precisava ser feito, e só tem um jeito de escapar da ira vindoura: crer que o Senhor Jesus nos substituiu na cruz, crer que o castigo que eu merecia, que você merecia, caiu sobre Cristo, crer que a justiça de um Deus justo foi satisfeita de forma plena na cruz do Calvário. E quando nós cremos, nós podemos ter a plena convicção de que fomos perdoados e temos a vida eterna. Não há o que temer para aquele que está em Cristo Jesus. E Jesus disse para Pedro: você não está entendendo, você está me atrapalhando. Guarda essa espada, está tão perto de mim, e ainda não entendeu o propósito. Quantas vezes nós estamos assim também, aparentemente perto do Senhor Jesus, mas fora do propósito. Estamos na igreja, mas às vezes sem vigilância, dormindo espiritualmente. Enquanto há uma batalha espiritual acontecendo, nós estamos vivendo para satisfazer os desejos do nosso coração, sem a noção da realidade espiritual. Quantas vezes nós tomamos decisões por impulso, como Pedro, decisões segundo o nosso coração,
quando deveríamos confiar na vontade de Deus. Quantas vezes a gente tenta resolver as coisas com a espada, com a força do nosso braço, com a nossa própria capacidade, enquanto são coisas que só podem ser vencidas na cruz do Calvário, no poder do Espírito, são batalhas espirituais. Quantas vezes nós agimos assim, nós estamos dispersos, sem entender a realidade espiritual. Meu amado, Pedro, nesse momento, tinha muitas lições ainda para aprender. Ele não estava preparado para se tornar o grande apóstolo Pedro que ele veio a se tornar depois. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, que você, assim como eu, nós ainda temos muito o que aprender, o que amadurecer, o que crescer. E eu convido você a olhar para a próxima cena, a cena 5, a queda de Pedro. Querido irmão, eles prenderam o Senhor Jesus e o levaram para a casa do sumo sacerdote. A Bíblia diz, você conhece a narrativa, a Bíblia diz que Pedro seguiu Jesus, mas seguiu de longe, irmãos. E ele entrou no pátio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava ali preso, e os guardas do sumo sacerdote haviam acendido ali um braseiro. Eles fizeram ali no pátio da casa do sumo sacerdote uma fogueira. Era madrugada, eles estavam ali aquecendo do frio, quando uma criada olhou para Pedro e perguntou: olha, você não é um dos discípulos daquele homem que está preso, do tal Jesus de Nazaré? E Pedro disse: não, você está me confundindo com alguém. E depois outra pessoa perguntou: Pedro, você não é um dos discípulos? Ele: não, não sou eu. E pela terceira vez, alguém falou: olha, eu te vi no jardim com Jesus, você é um dos discípulos. E querido irmão, o evangelista Mateus diz que nessa terceira vez, Pedro começou a praguejar e a jurar. É como se ele falasse assim: olha, você está louco, eu nunca vi esse homem, vocês estão me confundindo. E diz a Bíblia que imediatamente, quando ele negou o Senhor Jesus pela terceira vez, o galo cantou. E nesse momento o texto nos informa que Pedro olhou para Jesus e Jesus estava olhando para ele. O olhar de Pedro se cruzou com o olhar do Senhor Jesus. Certamente ele se lembrou, ele me avisou, ele me disse que eu o negaria 3 vezes antes do galo cantar. Meu amado, imagina essa cena. Pedro o nega pela terceira vez, o galo canta, ele se lembra do que Jesus havia dito, e ele olha na direção de Jesus, e Jesus está olhando para ele, como quem diz assim: está vendo, Pedro? Você não falou para mim que ia morrer por mim, que jamais me abandonaria? Imagina o que Pedro sentiu, meu irmão. Se coloque no lugar de Pedro. Ele saiu dali consciente do seu pecado, e foi chorar amargamente, e Jesus ficou ali preso. E meu amado, o Senhor Jesus, ele foi humilhado. O Senhor Jesus, ele passou por grandes sofrimentos. Os guardas zombavam de Jesus, os guardas batiam na cabeça de Jesus e diziam assim: você não é profeta? E batiam. Adivinha aí quem está te batendo? E Pedro não estava ali, Pedro estava fugido. Meus irmãos, os guardas cuspiam no rosto de Jesus, lhe davam murros, e Pedro não estava ali. Os soldados, eles faziam chacota diante de Jesus, eles diziam: olha, você não é o rei dos judeus, você não se diz o rei dos judeus, onde está a sua coroa? E providenciaram para ele uma coroa de espinhos, e cravaram na cabeça de Jesus, e o sangue escorreu, e Pedro não estava ali, fugiu de forma covarde. Eles se ajoelhavam diante de Jesus com zombarias, dizendo: ó rei dos judeus, e lhe davam bofetadas. E Pedro não estava ali. E o Senhor Jesus, ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi sepultado, e Pedro não estava lá. O mesmo Pedro que lá, quando Jesus se encontrou com ele no episódio da pesca maravilhosa,
e que ele se prostrou e disse: Senhor, eu sou um pecador. Ele ouviu da boca de Jesus: não precisa ter medo, Pedro, porque eu tenho um plano na sua vida. Eu vou fazer de você um pescador de homens. O mesmo Pedro que testemunhou tantos milagres, tantas curas, que viveu tantos momentos com o Senhor Jesus, tantas experiências, o mesmo Pedro que declarou de forma tão sublime: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O mesmo Pedro que naquela noite havia dito: eu estou pronto a morrer pelo Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar. Esse mesmo Pedro agora nega o Senhor Jesus, de forma covarde. Eu disse aqui no domingo passado que são muitas as passagens das Escrituras que mostram as pessoas negando Jesus, que mostra Cristo sendo rejeitado. Nós meditamos aqui na passagem do endemoniado gadareno, e a cidade expulsou Jesus. A gente vê o povo gritando: crucifica-o, crucifica-o, rejeitando a Cristo. Aqui Pedro está negando o Senhor Jesus. E eu disse aqui na semana passada, e eu repito: Cristo Jesus continua sendo rejeitado nos dias de hoje. Meu amado, o Senhor Jesus está sendo rejeitado por todas as pessoas que lotam as igrejas domingo após domingo, mas jamais se prostraram diante da majestade do Senhor Jesus, jamais se curvaram, jamais disseram: não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Tem muitos que confessam Jesus com a boca, mas querem usar Jesus para realizar os seus próprios sonhos. Muitos não vivem de acordo com os princípios e valores da palavra de Deus. Meu amado, o Senhor Jesus, Ele está sendo rejeitado hoje por muitos que se dizem evangélicos, mas não aparentam uma vida de santidade, se apresentam como crentes no Senhor Jesus, mas negam a fé pelo comportamento, pela conduta. Homens e mulheres que estão na igreja, mas jamais apresentam sinais, evidências de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de atitude. E quantas vezes eu e você também não fazemos assim? Meu amado irmão, pensa aí. Quantas vezes você não negou o Senhor Jesus? Quantas vezes, mesmo depois de conhecer a Cristo, de ter experiências com o Senhor Jesus, você foi lá e fez algo que você sabe que entristeceu profundamente o coração do Mestre? Você se afastou. Quantas e quantas vezes nós fazemos coisas das quais até nos envergonhamos? Aconteceu com Pedro, acontece conosco também. Olhe comigo a cena 6, o choro e a sensação de fim. Meu amado, diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente. Quando o galo cantou, o seu olhar se cruzou com o olhar do Senhor Jesus, ele chorou. E mais do que isso, volta a sua Bíblia aí para o capítulo 21, o versículo 3 diz algo interessante. Pedro chorou amargamente, e sabe aquela sensação assim: é o fim da linha, não tem mais jeito, depois do que eu fiz com o Senhor Jesus, Ele jamais vai me receber de volta. Depois do que eu fiz, eu não sou digno mais de pregar a palavra de Deus. Essa era a sensação de Pedro. João 21, versículo 3, diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Só essa afirmação: vou pescar. Meu amado, isso aqui foi depois. Pedro disse: vou pescar. E o texto diz que os outros discípulos foram com Pedro. Agora veja, você se lembra que lá no início da caminhada com Jesus, o que Pedro deixou para trás? A pesca. Ele era um pescador, ele deixou a pesca, os peixes, as redes, os barcos, ele deixou tudo para seguir a Jesus. E segundo os estudiosos, quando Pedro fala que vou pescar, ele está dizendo o seguinte: eu vou voltar para a minha vida antiga. A ideia aqui é a seguinte: não tem mais jeito para mim. Depois do que eu fiz com Jesus, agora eu fui descartado.
eu não posso mais servir ao Senhor Jesus. O que me resta é voltar para a minha vida antiga. Eu vou pescar. Meu amado, Pedro pensou que havia perdido o direito de continuar sendo um servo do Senhor Jesus, depois de haver o negado 3 vezes. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes, por causa do seu pecado, por causa dos seus erros, você não teve também esse sentimento? O sentimento, eu não sou digno de servir ao Senhor. Eu não posso mais trabalhar para o Senhor, não depois do que eu fiz. É o fim da linha para mim. Eu não posso mais servir a Cristo. Mas deixa eu dizer algo para você. O Pedro, ele foi perdoado. E como eu disse no início dessa passagem, alguns teólogos afirmam que uma das razões para o capítulo 21 ter sido escrito, foi o Espírito Santo que inspirou, mas uma das razões foi essa, deixar claro para os irmãos ali naquele contexto, e deixar claro para mim e para você, que Jesus perdoou Pedro, e restaurou seu ministério, deixar claro para mim e para você, que não importa o que você tenha feito, se você se arrepender diante da cruz, Ele vai perdoar você, e é isso que nós veremos na próxima cena, a cena 7, o reencontro e a restauração. Querido, aqui no capítulo 21, e aqui a gente já caminha para encerrar, então eu peço a sua atenção, mais alguns minutinhos, é a última cena. Aqui depois que Pedro e os discípulos foram pescar, o texto diz que naquela noite eles não pegaram nada, o mar não estava para peixe, e quando o dia estava amanhecendo, Jesus estava na praia, os discípulos não sabiam que Jesus estava ali, e lá da praia o Senhor Jesus perguntou: filhos, tem alguma coisa para comer? E eles responderam que não, eles não pegaram nada, e Jesus disse: lancem a rede à direita do barco, que vocês vão encontrar peixe. Eles lançaram a rede à direita do barco, e não conseguiam puxar a rede de tanto peixe que tinha ali. Meu amado, esse episódio aqui lembra de quê? Lembra de quê, irmãos? A pesca maravilhosa, lá no início. Não foi isso que aconteceu lá no início do ministério de Jesus? Lá no momento quando Jesus disse para Pedro: eu vou fazer de você um pescador de homens. O texto nos diz que João reconheceu que era Jesus que estava na praia e disse: Pedro é o mestre. E Pedro então mergulhou no mar, foi nadando, os outros discípulos vieram trazendo o barco com os peixes até a praia, e quando eles chegaram ali na praia, o que tinha ali? Uma fogueira, com peixes e pão. E uma coisa importante de se destacar aqui, é esse cenário ali na praia, queridos irmãos. Estava amanhecendo o dia, talvez, o texto não diz, mas talvez, perto da hora do galo cantar, e havia ali um braseiro, uma fornalha, exatamente o cenário do dia que Pedro havia negado o Senhor Jesus, ali no pátio do sumo sacerdote, quando os guardas fizeram ali uma fogueira. E querido irmão, certamente Pedro naquele momento se lembrou, certamente Pedro estava constrangido naquele momento diante do Senhor Jesus, talvez preocupado: o que Jesus vai falar comigo? Talvez pensando: olha, ele vai apontar o dedo para mim, ele vai dizer para mim que eu nunca mais vou poder falar do Evangelho, ele vai dizer para mim o tão covarde eu fui quando eu o neguei. Nós não sabemos o que estava na cabeça de Pedro, mas talvez os pensamentos tenham sido esses que eu acabei de relatar. Mas aí nós chegamos no versículo 15, e o texto diz assim, veja aí: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Querido irmão, perceba o que Jesus está fazendo aqui. No dia em que Pedro negou o Senhor Jesus, ele tinha dito para Jesus: eu estou pronto para morrer por ti, ainda que os outros te abandonem,
eu não te abandonarei. Ele estava cheio de si, cheio de autoconfiança, e foi exatamente isso que o levou para a queda. E agora, nesse momento, nesse reencontro, na presença dos discípulos, olha o que Jesus está falando para Pedro. Mesmo cenário, amanhecendo o dia, fogueira acesa, Jesus está dizendo: e aí, Pedro, como é que estão os seus pensamentos com relação a si? Mudou alguma coisa? E aí, Pedro, você acredita que você me ama mais do que os seus irmãos me amam? Perceba que Jesus está confrontando o Pedro nesse momento. E Jesus continua essa conversa, e por 3 vezes, nos versículos seguintes, Jesus pergunta por 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Meu amado irmão, cada pergunta dessa foi um golpe no orgulho de Pedro. E aí, Pedro, tu me amas? Você não disse que morreria por mim? Tu me amas? Tu me amas? Cada pergunta levava o Pedro a reconhecer os seus erros, a reconhecer a sua vaidade, a reconhecer a sua autoconfiança. Portanto, meu amado irmão, aquele que antes batia no peito para dizer que era o melhor, agora ele estava quebrantado. Agora ele reconhece a sua dependência do Senhor Jesus. Jesus usa um jogo de palavras aqui interessante. Quando ele pergunta a primeira vez: Pedro, tu me amas? Ele usa o verbo ágape, que significa um amor sacrificial. É como se Jesus estivesse dizendo: tu me amas a ponto de morrer por mim? E aí ele faz essa pergunta para Pedro, depois que Pedro o negou com medo de morrer, e Pedro responde: eu te amo. Mas Pedro responde com outro verbo grego, o verbo filéu, que não é o amor sacrificial, mas é o amor que tem a ver com afeto. Senhor Jesus, eu te amo, eu gosto, mas não a ponto de morrer por ti. E Jesus pergunta mais uma vez, e ele responde mais uma vez. Na terceira vez, Jesus usa o verbo filéu: Pedro, você me ama, mesmo esse amor que não está disposto, será que você me ama desse jeito? E Pedro diz: ah, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, eu não tenho como esconder nada do Senhor, o Senhor sabe. Com essas perguntas, Pedro foi confrontado e levado a reconhecer o seu orgulho, a sua vaidade, e a reconhecer que dependia totalmente do Senhor. Mas eu quero destacar algo aqui. Nas 3 perguntas que Jesus fez, no final, ele acrescentava o seguinte: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava fazendo, meus irmãos? Deixando claro diante de todos que Pedro foi perdoado, que Pedro foi restaurado e foi novamente comissionado. O ministério que aparentemente ele havia perdido está de volta nas suas mãos. Apacenta as minhas ovelhas. E a última palavra aí do versículo 19 é a seguinte: segue-me. Ou seja, meus amados irmãos, é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, você se lembra, lá atrás, quando eu te chamei para ser um pescador de homens? Nada mudou, Pedro, nada mudou. A minha graça é infinitamente maior do que o seu pecado. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, o propósito que eu tinha na sua vida, lá no dia da pesca maravilhosa, que eu disse para você, nada mudou. A minha graça é maior. Apacenta as minhas ovelhas, eu farei de você um pescador de homens. E queridos irmãos, a partir desse dia, Pedro se tornou um gigante do cristianismo. Pedro foi usado poderosamente para a glória do Senhor Jesus. Por exemplo, quando chegamos ali em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, todos ficaram perplexos diante do que estava acontecendo, e Pedro se levantou ali no poder do Espírito de Deus, ergueu a sua voz e pregou o evangelho da graça do Senhor Jesus, e chamou aquele povo ao arrependimento, e diz a Bíblia que quase 3.000 homens foram batizados.
Depois disso, no capítulo 3, Pedro e João chegam ao templo para orar. Tem ali um aleijado na porta do templo e pedindo esmolas, e Pedro olha para ele e diz: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Cristo Jesus o Nazareno. O texto diz que aquele homem se levantou e entrou no templo, saltando e louvando ao Senhor. Todos ficaram impressionados, olhando para Pedro, e Pedro disse: por que vocês estão olhando para mim? Não foi eu quem fiz isso. Quem fez isso foi Cristo Jesus, aquele que vocês crucificaram. E Pedro mais uma vez pregou o evangelho e chamou aquele povo ao arrependimento, e o número dos crentes subiu para cerca de 5.000 homens. Querido irmão, o Pedro se tornou um gigante do cristianismo e foi usado para a glória de Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus perdoou Pedro, porque Pedro foi restaurado, e assim Pedro foi usado poderosamente para a glória de Deus. Meu amado, presta atenção no que eu vou dizer para você. O mesmo Jesus se faz presente aqui nessa noite. A sua presença é real em nosso meio, e Ele se faz presente com o mesmo poder, com a mesma graça, e Ele está pronto a perdoar você. Ele está pronto a restaurar a sua vida, a sua família, restaurar o seu ministério, restaurar os seus relacionamentos, restaurar a sua história. Meu amado, você que me ouve através da nossa transmissão, talvez, por causa dos seus erros, você tenha essa sensação assim: não dá mais para continuar, não tem mais jeito depois do que eu fiz. Talvez você já tenha abandonado o seu ministério, o cargo, você já não tem mais expectativa de ser usado por Deus. Mas, querido irmão, não existe lata de lixo no reino do Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele não descarta aqueles que em algum momento caiu, aqueles que em algum momento erraram, cometeram grandes erros. Esses não são descartados. Portanto, mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha se afastado, mesmo que você tenha pecado, o Senhor Jesus está aqui pronto a perdoar você e a dizer para você: apacenta as minhas ovelhas, volta para o ministério. O propósito que eu tinha quando eu te encontrei, eu continuo tendo, eu perdoo você. O Senhor Jesus, Ele é poderoso para renovar o nosso vigor espiritual, para restaurar a nossa vida com Deus, para nos dar a certeza do perdão, a paz que excede todo entendimento e a alegria que só pode ser desfrutada em um relacionamento íntimo com Cristo Jesus. Agora, meu amado, para a gente concluir, abra aí a sua Bíblia no capítulo 1, versículo 42. João 1, 42. E aqui a gente encerra. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Cefas significa Pedro. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Esse momento aqui é o momento que Jesus se encontra com Pedro pela primeira vez aqui na narrativa de João. E a primeira coisa que Jesus disse para Pedro foi isso aqui: tu és Simão, filho de João, e será chamado Cefas. Sabe o que é de interessante que a gente encontra aqui nesse versículo? A gente encontra aqui 3 tempos na fala de Jesus, quando Jesus se encontra com ele. Tu és Simão, tempo presente. Simão significa Pedro. Jesus está falando com ele: Pedro, eu sei quem você é, cara. Eu conheço você. Eu conheço os anseios do seu coração. Eu conheço as lutas que você trava, sua batalha diária, pescando para sustentar sua casa. Eu conheço você, mais do que você imagina.
filho de João, eu conheço o seu passado, Pedro. Eu conheço o seu pai, seus avós, seus tataravós. Eu conheço a sua história, Pedro. E será chamado Cefas. Cefas é Pedro em aramaico. Ou seja, Pedro, eu tenho um futuro reservado para você. Eu tenho um propósito na sua vida, Pedro. E eu vou cumprir esse propósito. Meu amado irmão, quero encerrar essa reflexão dizendo para você: o Senhor Jesus conhece você. Ele sabe quem você é. Ele conhece as aflições do seu coração, as batalhas que você tem travado. Ele conhece o seu passado. E Ele tem um futuro reservado para você. E os erros que você cometeu no passado e no presente não podem alterar o propósito de Deus na sua vida. Ele é poderoso para redimir a sua história. Ele está aqui para cumprir na sua vida os seus propósitos benditos. Eu quero convidar você a se colocar diante desse Deus, abrir o seu coração para esse Deus e falar com o Senhor: me perdoa, perdoa as minhas falhas. Eu quero voltar a ter brilho nos meus olhos, eu quero voltar a ser usado como eu fui usado outrora. Senhor, tem misericórdia de mim. Meu amado irmão, deixa eu compartilhar algo com você. Quantas e quantas vezes eu orei diante de Deus pensando assim: Senhor, depois dos erros que eu cometi, não tenho mais como servir ao Senhor. Senhor, se eu pudesse voltar no passado, Deus, eu não iria cometer os erros que eu cometi. E o Espírito Santo traz o discernimento no meu coração, dizendo o seguinte: o Evangelho não tem a ver com voltar no passado para a gente deixar de cometer os nossos erros. O Evangelho tem a ver com perdão, com restauração. Com os nossos erros Ele perdoa, Ele restaura e Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Ele pode restaurar o nosso vigor espiritual, e Ele pode nos usar a partir de hoje de forma mais poderosa e extraordinária do que nos usou lá no princípio, porque Ele é poderoso. E querido irmão, Ele pode fazer isso aqui hoje, porque Ele está aqui, e Ele é o Todo-Poderoso, que conhece Pedro, que conhece você, que conhece todas as coisas. Creia nisso, Ele está aqui, e um milagre pode acontecer na sua vida hoje. Os seus olhos podem voltar a brilhar, o seu coração pode voltar a queimar como outrora queimou. Portanto, eu quero desafiar o seu coração a clamar ao Senhor nessa noite, para que Ele derrame o teu poder nesse lugar e faça coisas grandes e extraordinárias em nossas vidas.